Pessoal, podemos ir então? Então eu queria que vocês observassem a geografia de Nazaré, porque dizem, ao menos em Minas Gerais, que a geografia interfere na psicologia de um povo. E de fato as montanhas de Minas deixam os mineiros mais introspectivos, né? E aqui é exatamente isso. Então, com muita perspicácia, no capítulo 2 do livro Boa Nova, Humberto de Campos, insinuando, deixando nas entrelinhas um fato importante que ocorreria em Nazaré, porque aqui os conterrâneos de Jesus tentariam empurrá-lo num dos precipícios para que ele caísse. De onde originou-se o ditado do Evangelho: nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Para entendermos então, sem julgamentos, mas com compreensão, a psicologia, Nazaré, com a sua paisagem das mais belas de toda a Galileia, é talvez o mais formoso recanto da Palestina. Suas ruas humildes e pedregosas, suas casas pequeninas, suas lojas singulares, se agrupam numa ampla concavidade em cima das montanhas, ao norte do Esdrelon. Seus horizontes são estreitos. E sem interesse. Contudo, os que subam um pouco além, até onde se localizam as casinholas mais elevadas, encontrarão para o olhar assombrado as mais formosas perspectivas. O céu parece alongar-se, cobrindo o conjunto maravilhoso numa dilatação infinita. É que se subirmos os pontos mais altos, você consegue avistar toda a Galileia, quase que até a ponta lá do Tiberíades. Então, mudando a perspectiva, muda a visão. E essa é a sensação que a gente precisa guardar aqui de Nazaré, das estreitezas de quem fica no miolo da cidade e do alargamento de quem se dispõe a subir os montes. Agora a gente está subindo, gente. Olha, estamos fazendo exatamente o que Humberto de Campos pediu, né? Chegando no ponto mais alto, agora olhem o que acontece. Olha a visão, o que acontece agora. E passa por Caná, não é? Passa por Caná, passa rapidinho. Sim. Gente, nós estamos a caminho de Caná da Galileia, viu? Vamos passar por ela. Passar próximo, né? Por dentro, né? Por dentro. Vamos passar por dentro dela. do lago de Genezaré
ou Lago Tiberíades, ou Mar da Galileia. Aqui foi o palco de tudo, né? E aqui a gente está chegando pela cidade de Tibéria, ou Tiberíades, né? Hoje bem mais moderna. E ela tem uma vista maravilhosa do lago. E importante a gente destacar que nós estamos abaixo do nível do mar. 200 metros abaixo do nível do mar. E tem uma coisa curiosa, né? Que é até um provérbio rabínico, né? Que é a diferença entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia recebe as águas que vêm do degelo das colinas de Golã e entrega para o Jordão. E o Mar Morto só recebe e não dá nada. Por isso que ele morre. Diz que o segredo da vida é saber receber e saber dar. A pergunta do Instagram: qual era o percurso que os discípulos ou as pessoas faziam nessa época? Pelo Vale do Jordão. O percurso mais comum era pelo Vale do Jordão, porque era mais fresco, você tinha uma vegetação, podia beber a água, né? Mas às vezes eles pegavam pelo caminho mais difícil também. Tem passagens que... É linda, né? Essa cidade era linda na época de Roma e hoje também. Continua linda, né? No capítulo 1 do Primícias do Reino, a Amélia descreve bem, né? A origem dessa cidade. No Evangelho, Mar da Galileia. Tibérias hoje é uma cidade muito religiosa, judaicamente falando. Então tem pouco movimento mesmo pelas ruas, né? Aqui foi escrito um dos grandes compêndios do judaísmo, que é o Talmud, o de Jerusalém. Jerusalém. Porque tem um outro que foi escrito na Babilônia, mais ou menos na mesma época foram escritos. Então tornou a cidade, para os judeus, cidade sagrada. E hoje é Shabat, né? Tem que falar. O Shabat é a observância do sábado, é o 7º dia, em que os judeus fazem um descanso religioso, de meditação, orações. Antes do capítulo 1 da Amélia Rodrigues, tem aqui respingos históricos. E aí descreve bem aqui a cidade. Uma vista muito especial, que a gente tem uma tomada quase que do lago inteiro, né? E a primeira coisa que dá para perceber, a gente imagina Mar da Galileia. E é um lago, né? Um lago incrível, mas é um lago. E a gente vai andar lá no barquinho que está no meio do mar. Então esse é o maior reservatório de água doce de Israel. Já deu até briga em guerra por causa disso, né? Os sírios queriam fechar a torneira lá em cima, o que é insuportável, né, para os israelenses. Ele tem 25 km de comprimento por 12 de largura. Historicamente é o grande atrativo, né, das populações, a água, num lugar que falta tanta água. Tem até 50 metros de profundidade. Nossa, é profundo? E muitas forças atuam nele, porque a fenda atua aberta embaixo dele, né? Então tem muitas correntes, é perigoso aí. Entende? Tem muita atividade subaquática. Olha.
A tempestade aí é tempestade mesmo, é perigoso. Não foi grande a tempestade. Tudo que você respira, sai tudo. Que vista. Aí a tomada linda do Mar da Galileia, olha que vista linda. Olha, hoje é um dia muito especial, nós estamos com bastante sorte. Visibilidade está ótima, está maravilhosa. A vista do lago assim, sem preço. Olha, aí tá bom para entrar. Olha que lindo. Ninguém falou da Magdala. Quem veio de Magdala? O outro lado lá é a Cursi. É a filha do outro lado, não? Foi. Na direção não mais. assim, 2 horas. Olha que lindo. Os sírios tinham até 10 metros de acesso à água. Dentro da água. Mas não souberam usar, né? Agora, pessoal, só falar. Agora nós estamos nos aproximando de Migdal. Migdal, ou em português, Magdala. Da onde vem a Maria de Magdala, ou Maria Madalena. Migdal. Em hebraico é farol. Farol. Em hebraico, farol. Migdal é farol. E aqui é importante porque começaram a fazer escavações e descobriram sinagoga muito antiga. Então tá assim, a cidade está ressurgindo, né? Nossa, caminhando para lá, Cafarnaum, não é? Caminhando para lá. É o norte do... Tá vendo aquele barco lá? Onde tá na frente do Cafarnaum. E aqui, Gê, dá uma tomada ali, onde estão aqueles barcos lá. Porque a gente está aqui à beira de Migdal, de Magdala. E lá onde está aqueles barquinhos ali, ó, na ponta lá, ó, já é Cafarnaum. Então, para a gente entender as distâncias, quando lê no Evangelho, de Magdala para Cafarnaum, é uma caminhada, né? Viu, Gê? Então lá naquele amarelinho é muito próximo, né? Porque fica nessa parte norte aqui do lago e as cidadezinhas todas. Aqui já essas ruínas aqui, ó, já são as escavações. Uma vista bonita, né? Muito próximo do lago. Acho que ela pegou o barquinho aqui para encontrar com Jesus, então andou um pouquinho, né? A gente vê que é bem pouco mesmo, né? Porque ali na pontinha já é Cafarnaum. Você fala do alto das montanhas, quem está lá do alto? Olha lá. Do outro lado, gente, hoje chama Cursi, né? Mas é onde Jesus curou o endemoniado gadareno, né? Gadara é o outro lado do lago, então você tem que atravessar o lago, aí do outro lado a questão dos porcos, aquela simbologia, né, que foram arremessados ao mar da Galileia. É o outro lago aí, do outro lado do lago. Aqui, numa escavação que é mais ou menos recente, a cidade de Migdal, Magdala, de onde nós conhecemos a famosa personagem do Novo Testamento, que é Maria de Magdala ou de Migdal, Maria Madalena, né, para nós da língua portuguesa. Então foi feita essa escavação aqui por um padre de origem espanhola e descobriu-se essa sinagoga aqui
na cidade de Magdala. E tem algumas coisas interessantes, né? Então nós vamos chamar aqui, nessa viagem, nós estamos tendo a oportunidade de ter o nosso querido amigo espírita, mas judeu, e vai explicar um pouquinho para a gente sobre a estrutura da sinagoga, para onde ela está apontada, os símbolos, e a gente vai fazer algumas analogias com passagens do Novo Testamento para que a gente possa entender. Nós estamos muito próximos aqui da cidade de Cafarnaum, que também tem uma sinagoga, a gente vai mostrar isso. Então todas essas aldeiazinhas possuíam as suas sinagogas, eram aldeias pequenas, 70, 100 casas, mas viviam em torno dessa vida religiosa, desse ambiente religioso que é a sinagoga, que era um local, diferentemente do templo, em que as pessoas liam, estudavam, oravam, tinham as observâncias do tempo, né, o Shabat, as demais festas. Então, aqui era um momento que concentrava a vida comunitária. Então, Álvaro, você estava comentando sobre a questão da direção da sinagoga, né? Isso. Pode falar, pode soltar a voz. Todas as sinagogas, todas as preces, elas são feitas sempre viradas a Jerusalém, e quando em Jerusalém, viradas... Fica pertinho de você aqui para pegar o microfone. Aqui, ó. Para o templo. É interessante notar aqui, a sinagoga, que ela não tem um altar, que a leitura da Torá ela é feita ao centro da sinagoga, numa mesa onde se chama Bimá, que provavelmente na época, pelo que o guia diz, é essa pedra que é uma réplica, que é original, acho que está ali. Está no museu, Então a Torá é feita, a leitura aqui ao centro, né? Isso, ao centro. E é interessante que aqui tem o símbolo da menorá, que é um candelabro de 7 braços, e ao lado os potes onde se guarda o azeite para ser colocado na menorá. E na santificação das festas é sempre utilizado o vinho ao início do dia, no calendário judaico é um calendário lunar. Então ao início do dia, com a terceira estrela, antes da terceira estrela, é acendida as velas, que eram com esse azeite, né? Azeite, pega o azeite, acende a vela. E depois é feito a santificação com uma refeição com o vinho e o pão. Pode-se ter outras coisas, mas é obrigatório pela alahá, pela lei judaica, que se tenha o vinho e o pão. Então não pode começar essa cerimônia se não tiver o vinho, o pão e o azeite. E só cortando, Álvaro, mas aqui o azeite ele tem esse sentido de luz e ele também de unção. Então daí o ungido, que é o Christos, é aquele que recebe o azeite, que remete então a essa unção divina pela luz que isso vai produzir. E nós estávamos comentando sobre a parábola do bom samaritano, que na parábola do bom samaritano, aquele que é despojado, que é largado semi-vivo, semi-morto, à beira da estrada, quando ele é auxiliado pelo bom samaritano, uma das ênfases do texto é que se utiliza do vinho e do azeite para o tratamento das feridas do homem caído. Do homem caído, justamente. E no livro de Provérbios tem uma passagem onde diz que todo aquele que cumpre com a caridade, ele é mais querido por Deus do que o altar. À luz do Espiritismo, fora a caridade, não há salvação. Então, um dos pontos interessantes é que, nessa passagem, a caridade é colocada acima da ritualística, trazendo esse importante... E o material do ritual é utilizado na caridade. Então, Jesus coloca o vinho e o azeite na parábola. Tem várias coisas ali, né? Porque o momento era de uma festa de peregrinação, o sacerdote tinha que se purificar. Então, tudo está girando ali em torno do tema do altar, do ritual, da purificação do culto, e Jesus reúne toda essa simbologia para fixá-la no auxílio ao próximo, seguindo aí o que o Álvaro está dizendo, que é o provérbio 22. Então é como se ele realinhasse todos os elementos do culto, da ritualística, para o serviço ao próximo, mostrando que a maior adoração que se pode fazer a Deus é servindo ao semelhante. Não é isso, Álvaro?
Então aqui é uma aldeia muito importante. Aqui é a Maria de Migdalo. É muito interessante estarem recuperando isso, né? E a gente vê o tamanhozinho, né, Gê? Faz uma tomada pra gente. Olha como é que era pequena a sinagoga, né? Uma aldeia pequena mesmo. Ali tem uma foto, né, Gê, que mostra uma tomada aérea da cidade ali. A gente dá para ter uma noção, olha lá. Magdala, vista do monte. É bem pequenininho. O Álvaro está comentando aqui, Gê, dá uma tomada aqui nesse piso, olha. A gente percebe como que tem influência grega já na sinagoga em Migdalo. Porque nós temos um livro, né, que é Os Macabeus, que trata do ano 70, mais ou menos anos 70 a.C., que você começa a ter um processo de helenização da cultura judaica. Parte dos judeus se encantam pela cultura grega e começam a trazer, inclusive para a sinagoga, elementos da cultura grega. Então a gente vê ali as colunas, vê aqui esse piso que é bem grego, e aí a revolta lá, a insurreição dos Macabeus, é por conta desse processo de helenização da cultura judaica. Olha, nós estamos fazendo o caminho aqui então da sinagoga para o Mar da Galileia. Então é um momento muito especial que eu quero que você sinta aí a distância e o tempo que a gente gasta para fazer essa caminhada. Então vamos lá, me acompanhem. Olha, a gente está vendo ali, ó, as tamareiras, tâmaras. Vê que tem um saquinho ali para proteger os frutos, né, para eles amadurecerem, ficarem prontos para o momento da colheita. Então aqui nós vamos fazer, aqui tem um pouquinho das ruínas, olha. Isso aqui era a aldeiazinha de Magdala. É muito pequeno, né? A gente lê no Evangelho e tem uma impressão que está falando de uma metrópole, de uma coisa muito grande. Olha aqui, ó. Vasos que foram descobertos, né? Então nós estamos em pleno processo de escavação aqui. Alguns... Olha que interessante, né? O peixe, a comida, né? Os fornos, o barquinho, né? Inclusive aqui tiveram cuidado de colocar a referência lá, Mateus 15:39, né? Bem bonitinho aqui, né? Bem bonitinho, mas vamos só. Olha uma oliveira com azeitona, ó, com a oliva. Olha que coisa linda, gente. Olha que vou focar aqui, ó. Olha que coisa linda. As oliveiras aí do tempo de Jesus, eu vou pegar mais ou menos a raiz dela. Olha que coisa linda. Olha que lindo, né? Viram? Mais quadros aqui. Bom, essa construção então como eu disse, vão fazendo prédios novos, mas não esqueça isso, né? Foca só na oliveira. Olha a nossa Maria de Migdal. Aqui tem um desenho dela, né? O Álvaro vai falar aqui. Olha. O Álvaro vai falar um pouquinho. Chega pertinho de mim, Álvaro. Fala um pouquinho. Na festa de Bicurim, primícias, aquela árvore é a tamareira. A tamareira. Como você disse, a oliveira. São 2 das 7 espécies da festa de Bicurim, que eram levadas as primeiras frutas, as primeiras melhores frutas da primeira estação onde dá essas frutas. Então, gente, é as primícias. Então, quando a gente lê no livro Primícias do Reino, primícias está se referindo a uma festa que em hebraico se chama Bikurim, onde você pega 7 espécies, consideradas as 7 espécies que vão compor o conjunto de primeiras colheitas, os primeiros frutos
Aí você pega os melhores. Então é como se você viesse aqui nessa oliveira, pegasse a melhor azeitona, fosse ali na tamareira, olha ela ali, ó, pegasse a melhor tâmara e fosse nas outras 5 espécies e pegasse o melhor de cada uma delas. Aí com essas 7 representantes aí das melhores frutas, você celebrava as primícias. Então vamos. Lembre-se que nós estamos caminhando, olha só, nós estamos em Migdalo, nós estamos encaminhando, ali você já começa a ver o mar da Galileia, o lago de Genezaré. Eu estou pegando essas placas aqui, que tem informações muito importantes, olha. Depois se você quiser dar, olha lá, ó. Essa aqui que tem que centrar, essa câmera. Quer sentar? Senta. Quero só que você mostre. Tá. Então olha lá, gente. Né? Essas são as sinagogas do primeiro século. Ele está mostrando aí as arquiteturas das sinagogas do primeiro século. Então olha que interessante, lá tem Magdala, Gamla, Modin, Kirat Sefer, Heródium. Kfar é aldeia, né? Kfar é Massada. Então, de novo, muito interessante essas plaquinhas que tem bastante informação, né? Agora aqui, olha, descobertas em Magdala. Esse aqui pega, dá uma tomada boa dessa placa, G, dela toda. Olha, gente, é o que já foi descoberto aqui. Utensílios, a própria sinagoga. É ali onde o Álvaro estava explicando, né, Álvaro? Pode falar. Que é onde é lida a Torá. Onde é lida a Torá, ó, esse aqui, ó. Olha, gente. Aqui, né, que fica no centro, que é onde é lida a Torá. Onde tem o processo de... olha que interessante, gente. Olha, para você fazer algumas cerimônias, tem que fazer esse banho de purificação. Ó. Por isso que o sacerdote, na parábola do bom samaritano e o levita, não podem tocar no homem, porque se ele tivesse morto, imagina, você fez todo esse processo aqui, falta água na região, dá para perceber isso. Dá uma tomadinha aqui no monte aqui, G, o pessoal ver como que é seco. Só levantar assim, ó, pro alto. Lá, ó, lá. Olha como é que é seco. Olha. Então imaginem, aqui, G, você faz todo o ritual de purificação para poder oficiar, fazer a cerimônia, e aí você toca em alguém que está caído, que pode estar morto e se torna impuro para fazer todo o processo do culto. Né? Então Jesus ele está lidando com questões sérias, né? Mostrando como que o serviço ao próximo tem que estar acima de qualquer regra. Né, de qualquer regra, de qualquer observância. Né, e é uma coisa interessante, porque às vezes acontece com a gente no meio espírita. Né, em nome de regra, de alguma coisa, a gente coloca a regra superior ao ser humano. Né, então é bom a gente sempre atualizar esse ensino para ele ter uma força, né? Porque para eles era muito difícil esse processo da purificação. Conseguir a água, passar pelo processo. Ah, sim, para a mulher, quando ela entra no ciclo menstrual, pelo Levítico, ela se torna impura para as atividades do culto. Né? Então ela precisa ser separada até que passe o ciclo e ela possa se purificar e ajudar naquilo que lhe cabe. Olha aqui as redes, os pescadores, olha que interessante. Olha. Então vamos, gente, vamos para o Mar da Galileia. Olha, está quase dando para ver. Maria de Magdala. Quem é Maria de Magdala? Então, no livro Boa Nova, a gente descobre, né, o Humberto de Campos revela isso, que Maria de Magdala era uma cortesã, uma prostituta de luxo, que morava aqui em Magdala,
e recebia romanos ilustres, pessoas ilustres que pagavam caro para poderem se deitar com Maria. E ela então começa a experimentar ao longo do tempo um profundo sentimento de solidão, a necessidade de experimentar um amor que fosse um amor transcendente. E ela então tem um encontro com Jesus. Não é bem esse Jesus que está desenhado aqui, que está um Jesus bem esotérico, né? Inclusive com uma mandala astrológica atrás, mas bom, releva isso. Então ela tem um encontro com Jesus e ela fica muito impressionada porque Jesus mostra para ela que a ama, mas não a deseja. Jesus não tem desejo por ela, ele deixa isso bem claro, né? Não tem nenhum desejo físico por ela, mas tem um profundo amor, e isso altera toda a base da vida de Maria, e ela então decide deixar as suas propriedades, deixar tudo e se tornar uma seguidora de Jesus. E é tão bonito isso porque depois da crucificação, Jesus escolhe, ao invés de aparecer para Maria, sua mãe, e dar a prova da imortalidade, Jesus aparece para Maria de Migdalo, dando aí um incentivo e uma demonstração do quanto que ele valorizou esse gesto dela de ter transcendido para um amor espiritual e dela ter compreendido como ninguém, né? Como alguns apóstolos demorariam muitos anos para compreender essa essência do amor transcendental que Jesus trazia. Então é muito lindo, tem as passagens aqui, olha, Marcos 16, 9, Mateus 28, 10, João 20, 18, João 19, 25. As 3 mulheres, Joana, Olha que bonito aqui, olha. Então a Maria, olha só, olha aqui Joana de Cusa, né? A passagem de Joana de Cusa. Muito bonito isso, né? Um quadro bem... As mulheres que estavam em volta da crucificação, as Marias, né? Que nós comentamos lá no estudo. Então vamos para Galiléia. Vamos começa a avistar o mar da Galiléia. Essa construção é recente, né? Porque estão fazendo a escavação e aí faz esses edifícios novos aí. Mas aqui a gente está pegando um caminho. Vê que é tudo muito próximo, é tudo muito... Ao tempo de Jesus, a vida era muito comunitária, tudo muito próximo. As pessoas eram conhecidas, as relações delas eram muito íntimas, né? Então a gente imagina o impacto que tem a conversão de Maria de Magdala. Você imagina isso numa aldeia, a cortesã mais famosa da Galileia, e se transforma numa seguidora de Jesus. Você imagina isso para a cabeça das pessoas, para os homens que a procuravam, para as autoridades, para os servos que ela tinha. Imagina o impacto que isso teve. É uma coisa que a gente precisa considerar, né? É muito grande. Então, olha que cena maravilhosa, essa vista que Magdala tem do lago é um negócio assim extraordinário, extraordinário. Aqui a gente tem um pouquinho do porto, né? Que é para onde a gente está se dirigindo, porque temos que lembrar que toda essa orla do Mar da Galileia era rodeada de pescadores, né, gente? E aqui a gente dá para ver um contorno do lago, porque Jesus caminhava aí ao redor do lago. Era a caminhada dele. De manhã, no entardecer, enquanto ele caminhava, ele ia falando parábolas e ensinando, repetia várias vezes o mesmo ensino, né? Tem parábolas que foram contadas várias vezes. O próprio Sermão da Montanha ele deve ter repetido inúmeras vezes. Então, olha como que está pertinho. Nós vamos chegar ali próximo, só para ter uma vista. É muito bonito, né? Muito lindo.
caminhada da sinagoga até o lago de Genezaré, o mar da Galileia. Agora, só para a gente ter uma noção de espaço, né? Olha aqui, eu vou virar um pouquinho aqui, e onde estão aqueles prédios ali, olha lá. Olha, ali é Tiberíades, né? A cidade construída por Herodes, um dos filhos de Herodes, o grande, né? E que foi dedicada a Tibério. Então ali era Tiberíades, você vê que é muito próximo. Por isso que os patrícios romanos, os ilustres, vinham para ficar e pagar para ficar com Maria de Magdala. Não é? E aqui, olha só, vou fazer uma outra tomada, a gente vê um barquinho lá no fundo, antigo, né? Percorrendo o lago, e naquela ponta lá, ali, ó, aqui, ó, naquela ponta ali é Cafarnaum, e logo em cima o monte onde foi proferido o magno canto, né? O maravilhoso canto que é o do Sermão do Monte, lá no alto. Então a gente percebe, só para a gente ter uma ideia da curva, quanto que é próximo, né? Porque Jesus caminhava pelo lago e percorria essas aldeias. É isso que está descrevendo no Evangelho. Então o que é importante aqui? Por que é importante uma viagem como essa? Porque uma coisa é você sentar na sua casa aí e abrir o Evangelho e ler. E Jesus percorria as aldeias. Outra coisa é você poder ver isso aqui e ter uma noção do tamanho do lago, do tamanho das aldeias. E a gente percebe como que é algo intimista. Então, como diz Humberto de Campos, se o Mar da Galileia, poeticamente, tem um formato de uma harpa, e o Evangelho é esse canto ao som dessa harpa, a gente percebe que foi uma apresentação bem intimista, bem reservada, assim, pequena, com relativamente poucas pessoas. E esse aqui é o palco onde o Evangelho aconteceu. O Evangelho aconteceu aqui. Então, tudo que a gente ouve das curas, leprosos, cegos, as falas de Jesus, o encontro com os apóstolos, porque os apóstolos trabalhavam nesse lago. Eles eram pescadores, né? Naquele primeiro momento, ninguém deixou sua profissão, então Jesus ia pescar com eles. Trabalhava, vivia aqui no lago. Esse é então o local onde o Evangelho aconteceu. O Evangelho se deu aqui e ficou gravado para sempre, se expandiu pelo mundo inteiro, mas é aqui o palco imortal do Evangelho, né? Agora eu vou deixar você sentindo um pouquinho o som aí dos pássaros, lembrando só um detalhe. No livro Há 2000 anos, o Emmanuel, na época Públio Lentulus, ele é enviado para cá. Então ele vem para Israel, vem para a Judéia, mas ele se localiza numa quinta, num sítio, vamos dizer assim, né? Aqui na Galileia. E a Galileia, na época de Jesus, ela era no mínimo 100 vezes mais verde e produzia 100 vezes mais verduras, legumes, hortaliças, né? Aqui era uma grande... Você imagina isso aqui tudo verde, pessoas do mundo inteiro, porque passavam o comércio, isso aqui abastecia de alimentos, peixes, hortaliças, tâmaras. Então era um cultivo, uma região agrícola. Uma região agrícola. Isso é importante destacar. Depois foi ficando um deserto empoeirento, como diz Emmanuel, né? Mas era um oásis de verdura e muita movimentação. E outra coisa interessante, né? Jesus ter escolhido aqui, porque aqui, aí você vai entender por que é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, aqui era mistura, aqui o mundo inteiro se encontrava. Era um tanto de língua, um tanto de gente, passava para tudo quanto é lugar, várias nacionalidades, uma mistura total. Era hoje, seria Manhattan, né? Nova York.
Seria isso, essa mistura de você vê gente do mundo inteiro. Então, por isso que era chamado Galileia das Nações. Ou seja, o local onde todas as nações se encontravam. E isso é um fato muito interessante, né? Porque depois nós vamos ver que Jesus escolhe Paulo para falar para os gentios, ser o apóstolo dos gentios. Ou seja, Jesus está sempre procurando imprimir um tom não nacionalista, um tom universal, abrangente. Ele quer para todos do planeta. É muito interessante isso, que a gente vai entendendo aí como é que se desdobram os planos futuros e por que a árvore do Evangelho foi transplantada da Galileia das Nações, do local onde todo mundo se reunia, todo mundo se encontrava, independente de nação, de língua, de credo, para um local também que vai ser um outro lugar onde vai misturar tudo, né? A gente vai entendendo que o DNA é mantido, né? O DNA do Evangelho, da mensagem de Jesus, que é esse caráter de universalidade que nós não podemos perder nunca. Então agora, os pássaros. Gente, vamos fazer uma prece, todo mundo agora? Quem está nos acompanhando em casa, nos seus países, nos seus lares. Encontrando-se em Magdala, relembrando os caminhos dessa Maria, que teve a coragem de sair dos charcos da impureza, do erro, da degradação, para trilhar por caminhos luminosos, seguindo os passos do Mestre, ainda que incompreendida e hostilizada pelos que se encontravam ao seu redor. Seguiu serena, encorajada pelas palavras de Jesus, grande exemplo para nós mesmos, que também, saindo de encarnações, aonde trazemos impregnado em nosso espírito as dificuldades, as culpas, o arrependimento dos erros cometidos, miramos a essa mulher de coragem, que não titubeou no momento em que encontrou a verdade, em que abraçou a verdade, em seguir por caminhos opostos ao que vinha trilhando até então. A essa Maria, Maria de Magdala, agradecemos por ser um exemplo vivo, por ser o nosso motivo também de termos coragem, de trabalharmos na nossa transformação, de seguirmos dessa vez nesta jornada, sem titubearmos o Mestre, as pegadas de Jesus, ainda que enfrentando os desafios, as injustiças, as iniquidades do mundo, que sigamos firmes, conhecedores da verdade que nos liberta, conhecedores da realidade da fraternidade, aonde impera sobre nós as hostes celestes do amor de nosso Pai Criador, que nos chega em todos os instantes de nossa vida. Maria, a Ti agradecemos, a Ti veneramos o exemplo, a Ti oferecemos esta prece neste lugar, que foi o seu ponto de partida, mas aonde continua dos altos a chegar a todos nós, corações ainda perdidos, corações ainda ressecados pelo erro, pela dificuldade, para que também nosso coração pulse em uníssono com o Cristo e com o nosso amor e com o amor de nosso Pai Celestial.
Assim seja. O Kefar. Kefar Naum. Kefar, aldeia. Naum, então aldeia de Naum ou Cafarnaum. E aqui, adivinha, a primeira coisa que nós vamos ver, acompanha, a casinha de Simão Pedro. E é interessante porque perto da casa, a sinagoga de Cafarnaum. Olha a distância, o importante aqui é sentir a distância, né? O quanto é próximo a casinha de Simão Pedro da sinagoga de Cafarnaum. Sinagoga que Jesus, que a gente ouve no Evangelho assim, Jesus saindo da casa de Simão e indo à sinagoga de Cafarnaum. Vamos ver um pouquinho das ruínas da casinha. Aqui. Ó. Então aqui na construção fizeram essa construção nova por cima, né? Mas está aí as ruínas. As ruínas da casinha, olha, para a gente ter uma ideia, né? Quer dizer, da aldeiazinha, né? Um pedaço da aldeia, né? A casa por aí. E aqui logo atrás, a sinagoga. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um percurso que está descrito no Evangelho. Nós vamos sair da casinha de Simão Pedro e vamos para a sinagoga em Cafarnaum. Então, ótimo, vamos lá, gente. Sinagoga, olha. Essa é a sinagoga de Cafarnaum, uma sinagoga grande, né? E esses lugares com as pedras pretas, olha, mostra aqui um pouquinho, é a aldeia. Então são casinhas, olha, todas próximas. Uma vilazinha mesmo de casas. Essa é Cafarnaum. A gente vê, está até numerado, né? Tem alguns números nas pedras, ó. São os números das casinhas, né? Olha, e aqui é a sinagoga. Então nós vamos caminhando até lá. Vamos lá, olha. Vamos fazer a longa caminhada da casa de Simão para a sinagoga em Cafarnaum. Então aqui a gente tem uma ideia geral do tamanho da aldeia, o que era a aldeia, local onde Jesus ficava. Vamos só entrar um pouquinho aqui, no início da sinagoga. Bem, mais rápido. Antes do grupo. Cuidado com as pedras. Aí não deu. Aí perdemos. Deixa eu filmar. Você desligou? Aqui? Não? Tá. Então, só pegar aqui, ó, toma. Aqui. A sinagoga. Olha, gente. Aqui essa. Procurando, só não aparece. Olha a sinagoga, né? As colunas. Uma coisa que chama atenção aqui, as inscrições, olha, em grego. Inscrições em grego na sinagoga. Como que já estava bem helenizada aqui a região, né? Uma sinagoga bem grande, bem bonita. Pronto. Então, vamos dar uma pausa daqui a pouquinho, porque nós vamos agora para o Lago de Genezaré. E agora nós vamos seguir até a margem do lago.
Cafarnaum ao fundo e o lago de Genezaré. Então, era aqui que ficavam os pescadores, né? Então nós vamos ler um trecho. Aí, há algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, descansando igualmente em Caná, Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse com viva atenção algum amigo que estivesse à sua espera. Em breves instantes, ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores, como se de antemão conhecesse a todos. A manhã era bela, no seu manto diáfano de radiosas neblinas. As águas transparentes vinham beijar os eloendros da praia, como se brincassem ao sopro das vibrações perfumadas da natureza. Os pescadores entoavam uma cantiga rude e, dispondo inteligentemente as barcaças móveis, deitavam as redes em meio de profunda alegria. Jesus aproximou-se do grupo e, assim que dois deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade: Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. Então aqui nós estamos vendo ao fundo as margens do lago, onde estavam as principais cidadezinhas por onde Jesus passou. E ele frequentemente andava por essas cercanias, onde se fixava especialmente na cidade de Cafarnaum, que nós já transmitimos. É claro que tudo aqui há 2000 anos atrás, ao tempo de Jesus, era muito diferente de hoje. Inclusive, não havia essas construções modernas. Mesmo a sinagoga em Cafarnaum, com aquelas pedras novas, foi feita depois. A sinagoga mesmo antiga está tudo por baixo. Então nós precisamos apenas deixar que a nossa imaginação reconstrua o cenário que era a Galileia ao tempo de Jesus. E para auxiliar nisso, nós temos aqui um capítulo A Galileia, no livro Há 2000 anos, que eu vou ler um parágrafo para que a gente mergulhe o espírito e volte àquele tempo na Galileia que Jesus percorreu. O trecho começa falando de uma propriedade que conseguiram para o senador Públio Lentulus. Ele se fixou aqui na Galileia. Então, a propriedade estava situada em pequena elevação de terreno, rodeada de árvores frutíferas dos climas frios, pois há 2000 anos, a Galileia, hoje transformada em poeirento deserto, era um paraíso de verdura. Nas suas paisagens maravilhosas, desabrochavam flores de todos os climas. Seu lago imenso, formado pelas águas cristalinas do rio sagrado do cristianismo, o Rio Jordão, era talvez a mais piscosa bacia em todo o mundo, descansando as suas vagas mansas e preguiçosas ao pé dos arbustos ricos de seiva, cujas raízes se tocavam do perfume agreste dos eloendros e das flores silvestres. Nuvens de aves cariciosas cobriam, em bandos compactos, aquelas águas feitas de um prodigioso azul celeste, hoje encarceradas entre rochedos adustos e ardentes. Ao norte, as eminências nevosas do Hermon figuravam-se em linhas alegres e brancas, divisando-se ao ocidente
as elevantadas planícies da Gaulanítida e da Pérea, envolvidas de sol, formando juntas um grande socal que se alonga de Cesareia de Filipe para o sul. Uma vegetação maravilhosa e única, operando a emanação incessante do ar mais puro, temperava o calor da região, onde o lago se localiza muito abaixo do nível do Mediterrâneo. Então, essa descrição aí maravilhosa da Galileia, e aqui a gente já começa a ver, chamar a atenção, olha, essas cidadezinhas todas na orla, essas são as principais cidades citadas no Evangelho. Lá mais ao norte, Cafarnaum, o local do Sermão do Monte. E mais para cá, Tiberíades. Uma região de entroncamento por onde passavam vários povos, um comércio intenso, porque era uma região agrícola. E foi exatamente esse local de entroncamento das nações, chamada Galileia das Nações, que Jesus escolheu para transformar no cenário da segunda revelação. E daqui saíram aqueles homens e mulheres que deixariam seus nomes gravados para sempre na história da espiritualidade e da religiosidade do orbe terreno. Vamos olhar um pouquinho. Aqui a gente pode ver, olha, as aldeias que margeavam o lago. Uma maravilha mesmo, né? Onde está a casa de Pedro? Estou perguntando. Está para lá para aquela ponta para o norte, que é Cafarnaum. E está dando para ver mais ou menos aquela pontinha que é o... Tem uma igrejinha lá na ponta, é onde era o monte em que Jesus proferiu as bem-aventuranças, o Sermão do Monte. Para lá Gadara, onde Jesus curou o endaimoniado gadareno, do outro lado das margens. Então, para sentir aí o barulhinho das ondas, ó. Realmente muito especial. Gente, espero que vocês estejam gostando. Está todo mundo aqui emocionado, né? Lembrando, rememorando, voltando no tempo e pensando de um lugar tão natural, tão singelo, tanta coisa foi feita de magnitude espiritual. Está todo mundo aí agradecendo, nós que estamos agradecendo, vocês estão acompanhando, ficamos emocionados aí de madrugada, todo mundo acompanhando no Instagram, muito obrigado, que bom que vocês estão participando conosco, o grupo está muito feliz de ter vocês aí vibrando pela gente e nós também estamos muito felizes de poder compartilhar com todos essa emoção de estar aqui, né? Nesse local. Agora eu vou deixar a G filmando mais um pouquinho, que eu quero que vocês sintam a paz desse ambiente. Pronto. O pessoal tá polvoroso, né? Acompanhando. O pessoal tá acompanhando, tá todo mundo emocionado.
no Instagram, né? Hã? Não é bacana? Ah, então vai. É porque eu vou acabar de gravar ali daqui a pouquinho. Pode ir aí, pode ir. Você tira? Tira uma foto. Não, pode falar, mas... Hã? Já acabou?
Para quem está em dúvida, nós estamos numa viagem, numa peregrinação em 53 pessoas, agora exatamente na Galileia. Percorremos já um trecho de Roma, passamos pelo pedacinho da Grécia, chegamos hoje em Israel, vamos ficar aqui alguns dias, Galileia, Jerusalém, então nos acompanhe, e a nossa peregrinação se chama Boa Nova, a viagem Primícias do Reino. Primícias do Reino, uma homenagem aí ao livro da Amélia Rodrigues, psicografado pelo nosso querido Divaldo Franco. Estamos fazendo uma vivência hoje muito especial, porque a gente está aqui num barco, já visitamos algumas cidades da Galileia, Magdala, Cafarnaum, e agora um passeio ao redor do lago. Muita coisa bonita para se mostrar sobre esses ambientes, não só de Israel, mas também da Grécia e de Roma, que formaram a massa cultural na qual nasceu o Evangelho de Jesus. Então nos acompanhe, essa é a viagem, Primícias do Reino.